Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia deste mergulho, literalmente para dentro, no microcosmo celular. Estamos aqui acompanhando a leitura de A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. As origens da vida. Células inteligentes se tornam cada vez mais inteligentes. Não deveria ser uma surpresa para nós o fato de as células serem tão inteligentes. Os organismos unicelulares foram a primeira forma de vida deste planeta. Somente 600 milhões de anos mais tarde, de acordo com análises, é que os fósseis surgiram na Terra. Ou seja, durante 2,75 bilhões de anos da história da Terra, os únicos habitantes vivos foram os organismos unicelulares, como bactérias, algas e protozoários, semelhantes a amebas. Então, há 750 milhões de anos, esses organismos descobriram como evoluir e se tornar ainda mais inteligentes. Surgiram os primeiros organismos multicelulares, plantas e animais. No início, eram apenas comunidades esparsas ou colônias de organismos unicelulares, constituídas de centenas de células. Mas as vantagens evolucionárias de viver em comunidade fizeram com que, em pouco tempo, as colônias se transformassem em organizações de milhões, bilhões ou mesmo trilhões de células individuais interagindo entre si. Embora cada célula tenha dimensões microscópicas, o tamanho dessas comunidades pode variar de algo minúsculo, mas visível, a uma estrutura monolítica. Os biólogos classificam essas comunidades de acordo com sua estrutura observada pelo olho humano. Embora pareçam ser entidades únicas, como um rato, um cão ou um ser humano, são, na verdade, associações organizadas de milhões e trilhões de células. A exigência evolucionária de que fossem criadas mais comunidades celulares é meramente um reflexo da imperiosa necessidade biológica de sobrevivência. Quanto mais consciência um organismo tem do ambiente que o cerca, melhores são suas chances de sobreviver. Quando as células se agrupam, aumentam exponencialmente sua consciência no meio ambiente. Assim, se para cada uma delas dermos um valor X, toda colônia de organismos terá uma consciência potencial de pelo menos X vezes o número de células que a compõem. Para sobreviver em densidade tão alta, as células tiveram de criar ambientes estruturais próprios. Essas sofisticadas comunidades subdividem sua carga de trabalho com mais precisão e eficácia que nossas maiores empresas e corporações mundiais. O método mais eficiente ainda é ter indivíduos especializados para cada tarefa. No desenvolvimento dos animais e das plantas, as células adquirem as funções específicas ainda na fase embrionária. O processo de especialização citológica permite que se desenvolvam determinados tecidos e órgãos do corpo. Com o passar do tempo, esse padrão de diferenciação, como o da distribuição da carga de trabalho entre os membros da comunidade, por exemplo, passa a fazer parte dos genes de cada célula da comunidade, aumentando a eficácia do organismo e sua habilidade de sobreviver. Em organismos maiores, apenas uma pequena porcentagem das células é responsável pela leitura e resposta aos estímulos do ambiente. Esse papel é desenvolvido por grupos de células especializadas que formam os tecidos e órgãos do sistema nervoso. A função do sistema nervoso é captar as informações do ambiente
e coordenar o comportamento de todas as outras células em uma vasta comunidade. A divisão de trabalho entre as células oferece ainda outra vantagem quando se trata de sobrevivência: reduz sua longevidade. O indivíduo consome menos que dois. Se compararmos, por exemplo, o custo da construção de apartamentos de dois dormitórios ao de apartamentos de apenas um dormitório, haverá uma grande diferença, especialmente quando se trata de condomínios grandes, de 100 unidades. Para sobreviver, as células consomem certa quantidade de energia. Portanto, quanto menos for gasto, maiores serão as chances de sobrevivência do grupo e melhor será sua qualidade de vida. Henry Ford analisou as vantagens técnicas do esforço conjunto e as utilizou para criar o conceito da linha de montagem para a fabricação de carros. Antes de Ford, uma equipe de funcionários levava de 1 a 2 semanas para produzir um único automóvel. Ele organizou sua fábrica de modo que cada funcionário fosse responsável por uma tarefa específica. Posicionou todos em fila na esteira de produção e foi passando as peças de um especialista para o outro. O conceito de especialização de tarefas se mostrou tão eficaz que a indústria de Ford conseguia produzir um automóvel em apenas 90 minutos. Mas, infelizmente, nos esquecemos desse conceito de cooperação tão necessário para a evolução, quando Charles Darwin propôs uma teoria radicalmente diferente sobre o surgimento da vida. Há 150 anos, ele chegou à conclusão de que os organismos vivem em uma perpétua luta pela sobrevivência. Para Darwin, luta e violência são partes naturais da natureza animal humana e também a força básica do desenvolvimento evolucionário. No capítulo final de A Origem das Espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas pela luta e pela vida, Darwin descreve aquilo que chama de inevitável luta pela sobrevivência e enfatiza que a evolução se dá pela guerra da natureza, da escassez à morte. Portanto, a partir dessa teoria, a evolução se dá de maneira aleatória e temos um mundo cheio de pequenas batalhas sangrentas e sem sentido em nome da sobrevivência, ou, segundo a descrição poética de Tennyson, nas mandíbulas da morte. A evolução sem as mandíbulas da morte. Embora Darwin tenha sido o mais famoso dos evolucionistas, o primeiro cientista a estabelecer evolução como um fato foi o grande biólogo francês Jean-Baptiste de Lamarck. Lamarck, 1909, 1809, 1914 e 1963. Até mesmo Ernst Mayr, o arquiteto do neodarwinismo, uma versão moderna da teoria de Darwin, que incorpora a genética molecular do século XX, concorda que Lamarck foi de fato pioneiro na área. Em seu clássico de 1970, Evolution and the Diversity of Life, A Evolução e a Diversidade da Vida, ele declara: a mim parece que Lamarck tem um bom motivo para ser denominado fundador da teoria da evolução. E assim é chamado por diversos historiadores franceses. Ele foi, de fato, o primeiro autor a dedicar um livro inteiro à apresentação de uma teoria de evolução orgânica. E foi o primeiro a apresentar todo o sistema de animais como produto da evolução. Lamarck não apenas apresentou sua teoria 50 anos antes de Darwin, como ofereceu uma explicação menos drástica para os mecanismos da evolução. Sua teoria diz que a evolução está baseada em uma interação cooperativa entre os organismos e seu meio ambiente, que lhes permite sobreviver e evoluir em um mundo dinâmico.
Afirmava que os organismos passam por adaptações necessárias à sua sobrevivência em um ambiente que se modifica constantemente. O mais interessante é que a hipótese de Lamarck sobre os mecanismos da evolução se ajusta muito bem à explicação dos biólogos modernos sobre como o sistema imunológico se adapta ao meio ambiente da mesma maneira que descrevi acima. A teoria de Lamarck foi duramente criticada pela Igreja. O conceito de que os seres humanos evoluíram a partir de formas de vida mais primitivas foi considerado heresia. Lamarck também não recebeu o apoio de seus colegas cientistas. Como eram todos criacionistas, ridicularizaram suas ideias. O biólogo de desenvolvimento alemão August Westman foi ainda mais longe quando fez testes para provar que, ao contrário do que Lamarck dizia, os organismos não transmitem traços ou aprendizado sobre sobrevivência adquiridos em sua interação com o ambiente. Em uma das experiências, cortou a cauda de um casal de ratos e os colocou juntos para que procriassem. Dizia que, se a teoria de Lamarck estivesse correta, os pais transmitiriam à prole a ausência de cauda. Mas os filhotes nasceram com cauda normal. Weismann repetiu então a experiência com 21 gerações, mas nenhum filhote nasceu sem cauda, o que o levou a concluir que a teoria de Lamarck estava errada. A experiência de Weismann, porém, não testava realmente a teoria de Lamarck. Sua hipótese era que as mudanças evolucionárias levam imensos períodos de tempo. Nas palavras do biógrafo L.J. Jordanova, em 1984, Jordanova escreveu um artigo mostrando que a teoria de Lamarck era fundamentada em uma série de proposições, incluindo as leis que governam organismos vivos produziram formas muito complexas em imensos períodos de tempo. A experiência de Weismann, que durou 5 anos, obviamente não era suficiente para testar a teoria. Outra falha na experiência é que Lamarck jamais afirmou que todas as mudanças em um organismo seriam transmitidas a seus descendentes. Segundo a teoria, os organismos adquiriam traços, como mudanças em formato ou tamanho da cauda, quando se tratava de mudanças necessárias à sua sobrevivência. Embora Weismann pensasse que os ratos não precisavam de sua cauda, ninguém perguntou a eles qual era a função para a sobrevivência da espécie. Apesar de todas as falhas, o estudo dos ratos sem cauda ajudou a destruir a reputação de Lamarck, que acabou sendo ignorado. O evolucionista C. H. Waddington, da Universidade de Cornell, escreveu em The Evolution of an Evolutionist, A Evolução de um Evolucionista. Lamarck foi o único na história da biologia a ter o nome ridicularizado e a sofrer abusos por suas teorias. A maioria dos cientistas que propõem novas teorias acaba se tornando ultrapassada, mas poucos autores tiveram seu trabalho tão criticado e rejeitado, mesmo 2 séculos depois, a ponto de os céticos acreditarem que ele tinha a mente perturbada. É preciso admitir que Lamarck foi julgado injustamente. Waddington escreveu estas palavras 30 anos atrás. Hoje, a teoria de Lamarck está sendo reavaliada sob a perspectiva da nova ciência, que não considera totalmente erradas as suas ideias, nem totalmente corretas as de Darwin. A manchete de um artigo do famoso periódico Science de 2000 já indicava grandes mudanças. Será que Lamarck estava totalmente enganado? Walter, 2000.
O motivo para os cientistas reverem a teoria de Lamarck é que os evolucionistas levam em consideração a grande importância da cooperação na manutenção da vida na biosfera. Inúmeras experiências científicas já mostraram as relações simbióticas da natureza. Em Darwin's Blind Spot, O Ponto Negro de Darwin, o físico inglês Frank Ryan narra uma série de relações, incluindo a de um camarão amarelo que agarra a comida enquanto seu parceiro, um peixe gobe, o protege de seus predadores, e o de uma espécie de caranguejo que carrega uma anêmona rosa sobre sua casca. Peixes e polvos se alimentam de caranguejos, mas os desta espécie têm um sistema de defesa a mais. Quando predadores em potencial se aproximam, a anêmona abre seus tentáculos coloridos e brilhantes, lançando dardos envenenados em sua direção. Eles rapidamente se afastam e vão procurar alimentos em outro lugar. E a brava anêmona se beneficia com esta parceria, pois fica com todos os restos dos alimentos do caranguejo. Mas o conceito de cooperação na natureza vai muito além desses exemplos simples. Os biólogos estão descobrindo cada vez mais associações entre animais que evoluíram paralelamente e continuam a coexistir, desenvolvendo em seu interior micro-organismos que são necessários para a sua saúde e desenvolvimento. Isso é descrito em um artigo recente da Science, chamado Sobrevivemos com a ajuda de nossos pequenos amigos. O estudo desses relacionamentos é um ramo da ciência que hoje está se expandindo rapidamente, chamado biologia de sistemas. O mais engraçado é que nas últimas décadas aprendemos a combater os micro-organismos usando os mais diferentes produtos químicos, de sabão antibacteriano a antibióticos. Mas essa prática simplista ignora o fato de que diversas bactérias são essenciais para a nossa saúde. Um exemplo clássico de como os seres humanos se beneficiam dos micro-organismos é o das bactérias presentes em nosso sistema digestivo, essenciais para a nossa sobrevivência. Agindo em nosso estômago e trato intestinal, elas ajudam a digerir os alimentos e permitem a absorção das vitaminas que mantêm nossa saúde. Esta cooperação entre micróbios e humanos é o motivo pelo qual o uso desenfreado de antibióticos pode comprometer a sobrevivência de nossa espécie. Esses medicamentos eliminam micro-organismos nocivos ao nosso organismo, mas também matam indiscriminadamente aqueles que são essenciais para a nossa saúde. Estudos recentes da ciência do genoma revelam mais um tipo de mecanismo de cooperação entre as espécies. Alguns organismos parecem integrar suas comunidades celulares partilhando seus genes. Antes, se pensava que os genes eram transmitidos exclusivamente à prole de cada espécie e por meio da reprodução. Agora, os cientistas estão descobrindo que os genes podem ser compartilhados não apenas entre os membros da mesma espécie, mas também entre outros. Esse processo de transferência genética acelera a evolução, pois os novos organismos podem adquirir experiências já aprendidas pelos outros. Com esta troca de genes, os organismos não podem mais ser vistos como entidades separadas. Não existe mais a suposta divisão entre as espécies. Daniel Drain, gerente do Departamento de Energia do Projeto Genoma, declarou à Science em 2001: Não temos mais como simplesmente qualificar espécies. Mas essa troca de informações genéticas não ocorre por acidente. Trata-se de um método que a natureza utiliza para aumentar as chances de sobrevivência da biosfera. Como já mencionei, os genes são os arquivos de memória das experiências aprendidas pelos organismos.
Essa nova descoberta de que a troca de genes entre as espécies mostra que as experiências podem ser compartilhadas por todos os indivíduos que compõem a grande comunidade da vida. Obviamente, o conhecimento desse mecanismo de transferência torna a engenharia genética ainda mais perigosa. Por exemplo, experiências simples com genes de tomates podem ir muito além daquilo que se imaginava e acabar alterando toda a biosfera de maneira irreversível. Um estudo recente mostra que quando humanos ingerem alimentos geneticamente modificados, os genes criados artificialmente se misturam e alteram as características das bactérias benéficas do intestino. E a transferência de genes entre vegetais geneticamente modificados e espécies nativas deu origem a espécies e sementes altamente resistentes, mas de potencial ainda não conhecido. Os engenheiros geneticistas jamais levaram em consideração os possíveis resultados de suas experiências ao introduzir organismos geneticamente modificados no meio ambiente. Agora, estamos começando a sentir os efeitos dessa omissão à medida que esses genes se espalham, causando alterações em outros organismos do meio ambiente. Segundo os evolucionistas genéticos, se não aprendermos as lições da natureza que nos ensinam a importância da cooperação entre as diferentes espécies, podemos pôr em risco o destino da raça humana. Precisamos avançar além das teorias de Darwin, que enfatizam apenas a importância dos indivíduos e entender a importância da comunidade. O cientista inglês Timothy Lenton apresentou evidências de que a evolução depende mais da interação entre diversas espécies do que a interação do indivíduo somente com a sua própria espécie. Só sobrevivem os grupos que melhor se adaptam ao ambiente, não apenas seus indivíduos. Em um artigo publicado pela Nature em 1998, Lenton declara que devemos concentrar nossa atenção nos indivíduos e em seu papel na evolução. Temos de considerar a totalidade dos organismos e seu ambiente físico para entender quais traços persistem e são dominantes. Lenton concorda que a hipótese de Gaia de James Lovelock, segundo a qual a Terra e todas as suas espécies constituem um único organismo vivo e interativo. Todos os que defendem essa ideia concordam que, ao afetarmos o equilíbrio desse superorganismo, a que Lovelock chama de Gaia, seja pela destruição das florestas, da camada de ozônio, seja pela alteração genética dos organismos vivos, podemos ameaçar sua sobrevivência e, consequentemente, a nossa. Estudos recentes do Conselho Britânico de Pesquisas do Meio Ambiente confirmam essa possibilidade. Embora já tenha havido 5 extinções em massa na história do nosso planeta, todas parecem ter sido causadas por eventos extraterrestres, como um cometa que se chocou contra ele. Um dos novos estudos conclui que o mundo natural está passando pela sexta extinção. Mas dessa vez o motivo não vem de fora. Segundo Jeremy Thomas, um dos autores deste estudo, esta extinção está sendo causada por um organismo animal, o homem. E ficamos por aqui em mais um dia de uma aventura. Para mim está sendo uma aventura, espero que você esteja gostando deste livro. E se está gostando, aproveite e se inscreva no canal. Não deixe de ler a descrição do vídeo, faça um comentário se está gostando ou não. E compartilhe com alguém que você conheça que goste também desse tipo de leitura. Um beijo no seu coração e até o próximo dia.